Você está no canal Próspere na Copa, tudo da Copa 2026 para você aqui. Bom, chegamos ao terceiro e penúltimo episódio da série Inventário da Derrota do Brasil na Copa do Mundo 2026. No primeiro episódio, vocês se lembram bem, a gente relatou como foi demorada a chegada de Ancelotti para assumir a seleção brasileira, num processo que se iniciou em dezembro de 2023 e só foi ser concretizado em junho de 2025, quando Ancelotti de fato assume a seleção brasileira. Era para ele ter assumido em junho de 2024, tempo de sobra ele teria pelo menos 2 anos até a Copa do Mundo agora de 26. Tempo perdido e deu no que deu. 5 de julho de New Jersey, Noruega 2, Brasil 1. No segundo episódio a gente relatou, contou todos os detalhes, deixamos bem claro por que Ancelotti se deixou levar pela megalomania da CBF de fazer da seleção brasileira algo extraordinário, grandioso, com muita opulência, suntuosidade. Caso da convocação da seleção, no dia 18 de maio, lá no Museu do Futuro, no Rio de Janeiro, e depois também as instalações suntuosas da seleção nos Estados Unidos, lá nas cercanias de Morristown, perto de New Jersey, com um hotel 5 estrelas, com 171 quartos à disposição da seleção brasileira, e depois um CT do Red Bull também magnífico, com mais de 5 campos para treinamento, quer dizer, uma estrutura absurda para um time bem modesto que a gente levou para a Copa. Eu acho que aí faltou um pouco de humildade para o Ancelotti entender o processo e não se deixar levar por toda aquela grandiosidade prometida e feita pela CBF. Agora, nesse terceiro episódio, o penúltimo da série, nós vamos relatar como Ancelotti se perdeu na Copa do Mundo e como o clima que ele deixou no grupo de jogadores de muita insatisfação desde o começo da Copa. É bom lembrar que ele vinha com um sistema de 4-4-2, aliás, 4-2-4, né? Seriam 4 atacantes na Copa. É uma mania que ele colocou na cabeça porque ele achava que assim o Brasil ia resgatar o bom futebol dos grandes tempos da seleção brasileira. E nada a ver, tinha nada a ver esse esquema, e ele apostou nisso, e foi assim que ele estreou contra o Marrocos. Ao levar um baile de Marrocos no primeiro tempo, ele começa a mudar um pouco o jeito de o Brasil jogar, percebeu que se ficasse naquela posição ali, seria fatalmente derrotado logo na estreia. Então ele faz uma correção ali no segundo tempo, consegue equilibrar um pouco mais o meio-campo, a seleção respira. Mas nesse momento ele tira do time Ibañez, que era um zagueiro que ele convocou para jogar de lateral direito, que de zagueiro a gente já tem certas desconfianças, de lateral direito então nem se fala. Ele estreou, tomou um cartão amarelo logo de cara, de lateral direito. E também ele começou o jogo com Igor Thiago, um grande jogador, mas com uma boa temporada, um time médio da Premier League, nada muito extraordinário, mas era uma aposta de Ancelotti para ser o novo camisa 9, não com o número 9, mas na função de 9 da seleção brasileira, que se mostrou um verdadeiro fracasso também na estreia contra o Marrocos. E aí, quase depois do intervalo, ele põe Luiz Henrique também para tentar quebrar ali a marcação de Marrocos, e também não consegue, mas a seleção garante o empate ali graças a Vini Júnior. Esse jogo mostra muito como Ancelotti estava perdido na composição da seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo de alto nível, nessa de 2026. E aí ele começa a deixar alguns jogadores pelo caminho. O Ibañez foi um, jogou meio tempo, depois nunca mais apareceu. Igor Thiago, mesma coisa, jogou meio tempo contra o Marrocos, depois nunca mais apareceu. Luiz Henrique entrou com toda a gana, toda a fama de que poderia ser um divisor de águas ali para entortar os marcadores com seus dribles desconcertantes e sua força física descomunal, mas também foi abandonado. Então temos Luiz Henrique, Igor Thiago e Ibañez logo de cara abandonados no primeiro jogo da seleção brasileira. Já no segundo jogo eles não tiveram mais chances e também não tiveram chance até o final da Copa, mostrando que Ancelotti não confiou neles. Então por que convocou? Se uma primeira amostra já foi suficiente para não confiar mais, então mostra um equívoco de Ancelotti ter convocado esses jogadores que ele apostou, aliás, com muita ênfase na primeira partida. E aí vem
no segundo jogo, e a gente começa a notar que alguns jogadores realmente não seriam aproveitados. Junta com isso o discurso de Ancelotti, dizendo que Ryan e principalmente Endrick eram para o futuro, não estavam ali para resolver os grandes problemas da seleção brasileira, no máximo poderiam ajudar. Então os meninos estavam ali mais como rampa do futuro para a Copa de 2030, outro equívoco. Ou chama para jogar ou não chama, deixa os meninos para o futuro. Para que convocar e depois ficar com esse discursinho de que é para o futuro, eles podem nos ajudar aqui nessa Copa. Isso foi o discurso já logo no começo da Copa do Mundo. E aí vem o jogo contra o Haiti, teoricamente mais fácil do grupo para o Brasil não, até que foi bem, e aí Ancelotti pôs Paquetá para jogar junto com Bruno Guimarães e Casemiro, dando uma composição mais segura para o meio-campo, com mais toque de bola e também melhora na marcação. Não que o Paquetá fosse o grande gênio para resolver os problemas, mas se encaixou bem ali no time e fez talvez a melhor partida dele na Copa do Mundo. A seleção venceu com tranquilidade por 3-0, mas aí a gente já começou a perceber também que alguns jogadores não teriam chance nenhuma. E eu estou falando de Endrick. Ele era o menino do futuro. Vem o terceiro jogo, né, contra a Escócia, o Brasil começa a dar mostra de que pode progredir na Copa, mas Ancelotti também vai cometendo assim, suas falhas na observação tanto dos adversários como do jeito de jogar do Brasil. E aí começa a gente perceber que algumas falhas, erros na convocação estavam bem claros, quando ele precisou de jogadores para poder mexer no esquema, e ele não tinha um jogador diferente, a maioria era titular e reserva com as mesmas características, quase nenhum com uma outra função mais definida para poder bagunçar os adversários. E aí Ancelotti perde Rafinha, e na hora de perder Rafinha, todo mundo falou, bom, entra Luiz Henrique, o cara mais experiente. Não, ele coloca o Ryan, o menino do futuro, um dos meninos do futuro da seleção, para ser o titular absoluto da seleção brasileira, para fazer uma função de vai e vem, ataque, defende. E, ao meu ver, também se precipitou. Não que Ryan não devesse jogar, mas pelo discurso que ele colocou antes sobre meninos do futuro. E a mesma coisa acontece com o Endrick, o menino pedido por todos os jogos, a torcida pedia Endrick, ele nunca colocava. E aí quando ele viu que em alguns jogos a situação estava complicada, ele colocava o menino nos minutos finais, assim, vai aos leões, ou arrebenta ou seja devorado na selva. E foi o que ele fez com o Endrick, jogou o Endrick lá, e Endrick por pouco quase fez um gol, logo no seu primeiro momento ali. E depois também, quando chegou o jogo com a Noruega, quando a coisa estava já a vaca atolada no brejo, ele joga o Endrick no segundo tempo ali como uma expectativa de mudar o jogo. Se Endrick era para o futuro, então por que ele apostou tanto no Endrick? Aí também um erro que eu acho que ele cometeu, porque ele não deu força nem moral para os meninos logo de cara no discurso da Copa do Mundo, falando que eles deveriam ser úteis para a seleção. Ele não fez isso. E aí tem o fator Neymar. Ficou esperando um mês para Neymar poder jogar, e quando ele entrou, foi contra a Escócia, quando o Ancelotti desmonta o time inteirinho para pôr o Neymar jogar aos 23 minutos do segundo tempo, e sabendo que o Neymar não teria condições de aguentar mais que 30 minutos. E se por acaso o Neymar tivesse feito um gol, a Noruega empatado o jogo, a gente ia para a prorrogação, e ele já tinha feito 4 substituições com o Neymar. Será que o Neymar aguentaria a prorrogação de mais 30 minutos? Tenho lá minhas dúvidas. Então, uma série de equívocos de convocação, de escolhas, de discurso, e foi abandonando os jogadores pelo meio do caminho, criando uma certa instabilidade ali no grupo. Jogadores como Bremer, Léo Pereira, Alexandre, Banes, Luiz Henrique, Igor Thiago, todos eles foram meio que relegados a segundo plano na seleção, pouco foram utilizados. Isso não mostra força de grupo. Nem nos momentos mais difíceis que Ancelotti poderia recorrer a um deles para fechar a defesa ou dar um certo equilíbrio, ele fez isso, praticamente abandonou esses jogadores, e isso criou também uma sensação de não confiar nos jogadores. Esse que é o maior problema. Você convoca e não confia, e é aí que dá. E aí a gente chega também na questão Martinelli, quando ele faz o gol contra o Japão, que Martinelli entra nos minutos finais,
e vira solução para o time contra a Noruega. Alguns jogadores líderes do grupo foram até Ancelotti e falaram para ele, olha, com o Martinelli tudo bem, temos força ofensiva, mas vamos perder no meio de campo. E o mais lógico seria Danilo Santos, volante do Botafogo, mas ele também ignorou, foi com o Martinelli, deu no que deu, a Noruega tomou conta do jogo. Aliás, nunca viu o Brasil entregar a bola para um adversário, falou, fica com a bola e se quiser atacar acima da gente, vem para cima. Foi o que a Noruega fez e foi lá e na hora que precisou decidir, decidiu com o Haaland. Então, uma série de equívocos de Ancelotti, tanto na convocação como nas escolhas, e como ele foi abandonando os jogadores ao longo do caminho, só poderia dar mesmo no 5 de julho em New Jersey, com a vitória da Noruega por 2-1, e o Brasil volta para casa com uma das piores campanhas de todas as histórias do Brasil nas Copas do Mundo. Esse foi um lado errado do Ancelotti, não conhecendo de fato os jogadores, imaginando que o que ele fazia em clubes poderia fazer na seleção, não deu certo. E agora ele vai ter que rever muita coisa para esse próximo ciclo de 4 anos, já que a CBF renovou o contrato com Carlo Ancelotti. Você tem mais detalhes no texto no meu blog Próspere na Copa. Ali conto também com todos os detalhes sobre os equívocos da convocação, os equívocos de Ancelotti na armação do time, as opções erradas, escolhas mal feitas e um discurso que não condiz com a realidade do que ele previa para a Copa do Mundo. Então tenham todos um bom dia, uma boa noite, good luck. Até!